Amém. Os irmãos podem se assentar. Nosso Deus é a nossa rocha de salvação fiel, irmãos. E essa é a nossa alegria, nossa esperança nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor, amada igreja, no livro de Apocalipse, o último livro da palavra de Deus, no capítulo 2, versículos 8 a 11. Estamos estudando neste momento as 7 cartas às 7 igrejas, ou a carta de Apocalipse, mais as sessões que são direcionadas às 7 igrejas. E hoje nós estudamos a carta da igreja em Esmirna. Versículos 8 a 11, essa é a palavra do Senhor, preste bastante atenção. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque os atos nessa igreja realizados são feitos diante dos olhos daquele que tudo vê. Precisamos nos lembrar, Senhor, que a tua palavra é estudada diante da tua presença. E por isso pedimos, Deus, que o Senhor nos dê a reverência ao texto sagrado, que o Senhor nos dê verdadeiro coração de adorador, que o Senhor também nos dê atenção, Senhor, que o Senhor nos conceda a capacidade de retermos e absorvermos o conteúdo da tua palavra nessa manhã e apreciarmos essa doce palavra que nos é entregue, este alimento tão precioso para a nossa nutrição espiritual, que possamos aprender de ti e sermos encorajados na tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, meus irmãos, teve um filme que fez um sucesso estrondoso no Brasil e também fora do Brasil, sendo um filme brasileiro, o filme Tropa de Elite. Eu não sei quantos de vocês assistiram esse filme, um filme muito interessante, um pouco pesado o filme, porque ele tem como tema a violência urbana na nossa, talvez uma das maiores capitais brasileiras, metrópoles brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro. E esse filme ele mostra mais especificamente o ângulo das ações do batalhão de operações policiais especiais, do BOPE, ali no Rio de Janeiro. E o filme ficou muito conhecido pela frase: missão dada é missão cumprida. Esse é o BOPE. Eles vão lá e fazem o que precisa ser feito. O filme não conta apenas o desafio deles de subirem o morro e fazerem uma série de operações contra o tráfico de drogas, mas particularmente o filme também mostra o treinamento militar excruciante e rígido a qual esses homens são submetidos. Um treinamento que visa testar se eles têm fibra, se eles têm de fato a capacidade de serem fiéis a sua missão, a tarefa que lhes é confiada. E eles são submetidos a uma série de pressões psicológicas, físicas, para saber se eles aguentam o tranco. Pressões que são ameaças reais de morte àqueles homens. E eles o tempo inteiro se sustentam uns aos outros e se encorajam uns aos outros com a ideia de que tem que ser caveira para ser do BOPE. Ser caveira, eles inclusive carregam um brasão numa das mangas, que é justamente de uma caveira. E ser caveira nesse filme é ter coragem de olhar a morte nos olhos todos os dias. Isso é ser caveira. E meus irmãos, interessante isso, né?
essa imagem, porque historicamente o cristianismo, ele afirma, como o historiador Carl Trueman fala, que o cristianismo ele afirma a teologia da morte, a teologia da caveira. Talvez você não tenha reparado a facilidade ou a frequência com que eu e você tratamos deste assunto em nossas músicas, em nossos círculos, nossos sermões. Mas isso não significa que pelo muito falar sobre a morte, que eu e você saibamos lidar, ou sejamos hábeis em lidar com as ameaças reais de morte que permeiam a nossa fé todos os dias. Quando falamos sobre a morte do pecado, por exemplo, dentro de nós, e a necessidade de mortificarmos o pecado. Ou quando olhamos para um mundo que aspira à morte contra os cristãos, ou como Satanás, o senhor da morte, o senhor das trevas. Muitas vezes nós não sabemos exatamente como lidar com isso no dia a dia e sucumbimos à morte, nós que somos entregues à morte todos os dias. Muitas vezes essa relação entre a realidade da morte, a nossa aceitação disso, cai na mesma distância da teoria e prática, mas lidar com a morte é inevitável. Meus irmãos, nosso texto de hoje nos fala de um Deus que nos sustenta com a sua própria fidelidade, para que eu e você possamos permanecer fiéis, firmes e inabaláveis diante dos desafios de morte do presente século. E nós veremos isso em 3 partes. De que Deus não está insensível à realidade da nossa aflição, de que Deus nos prepara para a realidade de morte e provação, e de que Deus nos recompensa segundo a fidelidade no povo de Deus. Vejamos isso em primeiro lugar, um Deus que não está insensível à nossa aflição. Versículos 8 e 9, preste bastante atenção e acompanhe comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A carta à igreja em Esmirna. Semana passada vimos a igreja em Éfeso. E é interessante essa carta porque, fugindo um pouco do padrão das cartas de Apocalipse, que sempre trazem alguma espécie de encorajamento e elogio, mas também trazem uma dura admoestação, essa carta ela não tem uma dura admoestação. Ela traz um elogio e um encorajamento a essa igreja na cidade romana de Esmirna, que hoje é a atual cidade de Izmir, na Turquia. E ela era uma importante cidade portuária. Várias dessas igrejas que aparecem em Apocalipse eram igrejas importantes, eram cidades importantes. E o historiador Estrabo, em sua obra Geografia, ele relata que Esmirna era uma das mais belas cidades daquele primeiro século. Ela possuía belas ruas pavimentadas, uma bela biblioteca, um grande acervo de livros. Ela possuía ali um centro de atividades físicas e esportivas. Na verdade, a cidade era conhecida pela sua prática de esporte e pelas suas premiações. E ali também havia um santuário de homenagem ao épico poeta Homero, do qual nós às vezes temos que ler obras dele durante a escola, que possivelmente nasceu na cidade de Esmirna. Ela também era conhecida pelos seus templos de adoração aos imperadores romanos, como Tibérios e Adriano, mas o seu principal templo era dedicado à deusa Cibele, também conhecida como deusa mãe. E ela era sempre retratada nas moedas que circulavam na cidade, portando uma coroa. Os muros da cidade, várias edificações eram em forma de coroa. Como eu falei para vocês, era uma cidade que tinha muitas atividades esportivas. E frequentemente nas atividades esportivas, as medalhas que eram dadas eram coroas. Coroas que representavam os seus vencedores dessa cidade tão imponente. Então a deusa Cibele é a deusa coroada para eles, a deusa dos vencedores. E isso é muito interessante, meus irmãos. Havia uma grande fidelidade à adoração dessa divindade específica. Também havia uma presença judaica considerável na cidade. Existem várias inscrições antigas dessa cidade que mostram que haviam muitos judeus ali que se opunham aos cristãos.
E muitas vezes essa oposição levou ao martírio de muitos crentes, e nós temos muitos relatos disso do 2º e do 3º século. E o nosso texto começa dizendo ali logo no versículo 9, que Deus olha para essa difícil realidade da igreja e fala: conheço a tua tribulação. É o versículo 9, está logo aí. Eu vejo o que está acontecendo. Vocês são uma igreja vivendo num cenário plural e complicado. Um cenário de adoração a deuses pagãos, a deuses que não são o verdadeiro Deus. E sei que vocês são uma igreja aflita por causa dessa realidade espiritual. Mas é uma igreja que tem aprendido a sobreviver nesse contexto. Também não era uma igreja muito bem aquinhoada. Não era uma igreja que tinha grandes recursos materiais. Veja, ele fala: conheço a tua pobreza. Não era uma dessas igrejas que se sobressaem pelo seu luxo e pela sua ostentação. Mas tu és rico. Está vendo aí que ele fala? Conheço a tua pobreza, mas vocês são ricos. Porque apesar de vocês serem desprovidos talvez do recurso ou do status de uma instituição nessa cidade, vocês são ricos em Deus. E isso eu também estou vendo. Meus irmãos, como Deus aprecia a verdadeira riqueza. Esse texto é muito importante para nós nesse atual estágio da nossa igreja, sabia? Porque eu e você vemos tudo o que está acontecendo e ficamos felizes com esse tipo de coisa, não é? Eu, como pastor da igreja, eu fico muito feliz com isso, né? Todas essas coisas aqui. Porém, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e tentar entender se a nossa riqueza verdadeira, ela se dá por elementos que, ainda que sejam bons, não são suficientes eles mesmos em nos salvar, em nos dar intimidade com Deus. Na verdade, a nossa riqueza se dá, mesmo quando somos pobres exteriormente, ou não temos os recursos desse mundo, mas somos ricos no Senhor. Isso é motivo de elogio quando essa verdadeira riqueza aparece. Tiago, quando escreve a sua epístola, o meu irmão de Jesus, no capítulo 2, ele reconhece que essa era uma situação daquela igreja também, quando ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, quando prega o Evangelho em Caná da Galileia, quando Ele prega na região de Cafarnaum, Ele prega a várias massas que não possuíam muitos recursos, porém o Evangelho da riqueza da obra de Deus se espalha entre aquela multidão. E isso é louvável perante o Senhor. Que nós sejamos ricos, mesmo quando possivelmente somos pobres de recursos. Veja também que a outra oposição era muito complicada. O fato de que existiam judeus na vida dessa igreja, que eram opositores da igreja, mas se achavam verdadeiros filhos de Deus. Homens que se levantavam e reivindicavam de que eles eram o verdadeiro povo adorador do verdadeiro nome de Deus. Mas o texto nos fala uma coisa bem complicada. Você percebeu aí o que ele fala no versículo 9? Atente. Ele conhece a tribulação, conhece a pobreza, mas ele também conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Sendo antes, o que ele fala? Sinagoga de Satanás. Esses homens que se julgavam tão conhecedores da palavra de Deus, o povo da aliança do Antigo Testamento, na verdade eram blasfemos. E isso é uma palavra forte. Blasfêmia não é uma palavra que a gente usa para qualquer coisa. Quando a gente fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, entendemos que esse é um pecado imperdoável, esse pecado de Marcos 3:29. Um pecado que não pode ser cometido por um verdadeiro eleito de Deus, antes apenas aqueles que têm tamanha resistência e tamanha perdição o cometem. E essa dinâmica de quem blasfema quem é muito interessante. O Senhor Jesus Cristo lidou com ela quando pregou o Evangelho aos fariseus. Talvez você se lembre naquela ocasião, em João 8:39-44, quando o Senhor Jesus Cristo tentava provar que Ele era a luz do mundo. E os judeus achavam que Ele estava blasfemando contra Deus, ao se colocar no mesmo patamar de Deus. Como pode um homem dizer que Ele
é Deus. Essa era a acusação dos fariseus. Mas Jesus pega exatamente esse argumento e reverte contra eles. E lá em João 8,39, nós vemos esse seguinte embate. Os fariseus e judeus falam assim: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vocês tentam me matar, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de me amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse texto é pesado, meus irmãos. Esse texto nos diz que é possível que algumas pessoas estejam se enganando quanto ao que eles acham que é adoração ao Deus verdadeiro. Que na verdade eles não apenas não estão adorando o verdadeiro Deus, mas como eles são filhos do diabo. E isso acontece nos nossos dias. Meus irmãos, não vamos passar a mão na cabeça, vamos direto ao ponto. Existem muitas, ao redor do mundo hoje, igrejas que se dizem igrejas verdadeiras, mas são sinagogas de Satanás. Ponto. Essa é a verdade. Se essas que se dizem igreja não adoram o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo de Nazaré, como único caminho, única verdade e exclusiva vida, essa não é uma igreja de Deus. Se ele não é pregado, se ele não é afirmado, se não é a doutrina dele que é afirmada, é bem possível que talvez, ainda que seja uma igreja de Deus, esteja flertando com Satanás. E não tem meio termo. Você percebeu que a palavra de Deus não dá uma possibilidade de você ficar assim meio em cima do muro? Ou você é por Deus ou você é contra Deus. E nós temos que ter coragem de falar esse tipo de coisa, meus irmãos. Às vezes, num afã de manter unidade com tantos que se dizem evangélicos no Brasil hoje, nós temos aceitado muita porqueira por aí. É verdade. Igreja Presbiteriana no Brasil, a denominação, alguns anos atrás, teve que se posicionar e afirmar, fazer uma declaração sobre o que é uma verdadeira igreja de Deus e se há unidade com alguns por aí que se dizem igreja. E a declaração é de que alguns não são, alguns são seitas. Seitas. É a palavra de Deus, meus irmãos, que diz o que é o povo de Deus. Nossa relação com Deus não é definida segundo a nossa etnicidade, segundo a nossa mera tradição, ou segundo a nossa genealogia, como os judeus achavam. Nós precisamos compreender isso, que o nosso Deus, ele vê a tribulação do seu povo diante de um mundo tão confuso. Mas, meus irmãos, nós precisamos ver também que Deus não apenas reconhece a nossa tribulação, mas Deus nos prepara para a aprovação. É o que o versículo 10 diz. Quando após reconhecer toda essa dificuldade que a igreja passava, Deus, por meio de João, afirma: não temas as coisas que tens de sofrer. Meus irmãos, eu adoro toda vez que aparece um versículo que fala não temas. Dá um alívio. Não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. E Deus nos fala isso não apenas para um encorajamento barato, mas Ele nos explica e nos prepara para essa situação. Quando Ele diz no versículo 10, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ele está falando, não temas, mas antes de explicar para você por que você não deve temer, Ele te explica o que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo com a deusa Cibele, o paganismo e a idolatria, tudo isso que está acontecendo entre os judeus, quem está agindo é Satanás. É o diabo. É ele de fato. Quando nós falamos sinagoga de Satanás, não é apenas uma maneira mais pesada de descrever essas pessoas. De fato, o diabo está agindo. E muitas vezes nós não falamos tanto sobre isso, né? Sobre a ação do diabo. A ação específica dele aqui consistia em lançar na prisão alguns entre a igreja, para que fossem postos à prova.
Nós não sabemos exatamente aqui, mas há uma espécie de tribulação de 10 dias. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Não é uma tribulação tão longa, mas parece que seria uma tribulação bem intensa, por 10 dias. E talvez o contexto aqui nos ajude a entender que haveria um arrastão, que talvez as lideranças judaicas e as lideranças da cidade se levantariam contra a igreja, entrariam nas igrejas, arrastariam pessoas para fora das suas casas e os lançariam na prisão. Você já imaginou o que significa viver num local assim? Em que por 10 dias as igrejas do Distrito Federal fossem esvaziadas. Essa semana eu me encontrei de repente no meio de um debate nas mídias sociais. Eu não achei que ia dar debate, mas deu debate. E eu afirmei para uma pessoa sobre a cristianofobia, de que hoje no mundo o cristianismo é a religião mais perseguida. E esse amigo zombou da minha cara, zombou na frente de todos, e eu procurei trazer alguns dados para ele. A agência Portas Abertas, uma organização mundial com mais de 60 anos de atuação, publicou nesse ano que hoje existem cerca de 215 milhões de pessoas perseguidas no mundo por causa de Cristo. 215 milhões. Com diferentes graus de violência e pressão. E os números talvez pareçam um pouco exagerados, né? Foi o que ele falou para mim. Mas essa pesquisa é minuciosa e ela é feita com o apoio de universidades de ponta na Europa, que não são cristãs, e testificam dessas informações. Segundo os dados dessa pesquisa, os países da África representam 1/3 desses países. E essa perseguição e esses conflitos são motivados principalmente por guerra civil e, sobretudo, pelo comando de grupos islâmicos extremistas como o Boko Haram, Seleka, Al-Shabaab e tantos outros que atuam intensivamente naquelas regiões. No topo da lista dos países de maior perseguição, a Coreia do Norte continua lá, firme e forte por vários anos. É o país mais fechado do mundo quanto à pregação do Evangelho, o mais hostil de todos. Muitos cristãos ali tentam esconder a sua fé para evitar serem presos e enviados para campos de trabalhos forçados. Na Coreia do Norte é esperado que os cidadãos adorem o seu presidente, o seu líder. Ele é visto como uma divindade. Somente a família Kim, que governa o país há quase 70 anos, pode ser adorada. E por isso a maioria dos pais cristãos não compartilham a sua fé nem com seus próprios filhos, porque eles temem que os seus filhos vão delatá-los para o governo, se forem perguntados sobre atividades cristãs. Igrejas não podem existir ali, reuniões com outros cristãos são altamente perigosas, é arriscado ler a Bíblia, ou mesmo expressar sua fé a qualquer pessoa. Livros cristãos têm que ser cuidadosamente escondidos e são geralmente lidos individualmente, somente quando um crente tem certeza absoluta de que ele está sozinho. Já imaginou esse tipo de coisa? Nós não podemos também ignorar a perseguição aos cristãos, irmãos, mesmo em países que declaram a liberdade de religião e culto, como o Brasil. Esse meu amigo tentou provar para mim de que não existe perseguição aos cristãos no Brasil, e isso é tolice, meus irmãos. Porque a perseguição ideológica, a perseguição de ideias, hoje se manifesta de todas as formas possíveis ao Brasil. A pós-modernidade brasileira é o grande mito da intolerância à tolerância. Que nós toleramos tudo o que você professa, desde que você esteja alinhado com o que eu creio que deve ser professado. Perseguição de todos os lados. Mas, meus irmãos, Deus nos prepara para a aprovação. O que Ele está fazendo aqui para o povo é fazendo o quê? Ele está avisando o que vai acontecer. Olha, eu estou avisando para vocês que vai acontecer. Fiquem tranquilos, Satanás vai agir, mas eu estou falando para vocês que vai ser só por 10 dias. Não fiquem preocupados. Eu, o Deus soberano, coloco limite na ação de Satanás, porque tudo que Satanás faz, ainda que seja desastroso e trágico, está debaixo do meu governo. Meus irmãos, é muito bom ter um entendimento reformado desse assunto. É muito importante que nós tenhamos um entendimento bíblico deste assunto. Satanás é sim o inimigo das nossas almas, mas Satanás não tem o mesmo poder que o nosso Deus. Você crê nisso?
Você entende isso? Que ainda que ele seja um inimigo perverso, tudo o que ele faz, Deus tem que autorizar. Você lembra do livro de Jó? Quando Satanás, logo no início daquele livro, se achega à presença de Deus um dia e questiona a integridade de Jó, falando, essa é muito fácil ser adorador, né? Porque até eu seria fiel ao Senhor se eu tivesse todos os recursos que ele tem, a família bonitinha, todo mundo cheirosinho, casa de praia. Não tem exatamente isso lá não, mas é uma brincadeira. Tá fácil, Deus, tá tudo muito bom, salário em dia. E Deus faz uma coisa interessante ali em Jó capítulo 1, não é? Ele fala, então vai lá, pode tocar na vida de Jó. E ele autoriza Satanás a fazer aquilo, mas ele também delimita como Satanás vai fazer. Deus usa Satanás para os seus propósitos. E isso é crer de fato no governo soberano de Deus. Meus irmãos, se Deus governa as ações de Satanás, o que eu e você precisamos temer? Nada. E é por isso que ele nos encoraja. Ele fala, ser fiel até a morte. É o que está aí no versículo 10. Seja fiel, mesmo que a tribulação e a perseguição que Satanás vai levantar possa levar à sua própria morte. Seja fiel. Ser fiel. Num Brasil tão mutável politicamente, é difícil falar sobre fidelidade, não é? O que é ser fiel? O que significa você se manter comprometido com uma causa até o final? Historicamente, essa cidade de Esmirna gabava-se da sua fidelidade a duas grandes divindades, Roma e Cibele. A deusa mãe e os romanos tão poderosos pelo seu poderio militar, político, social. Mas o que Deus está falando é, seja fiel ao verdadeiro Deus, mesmo que isso implique na sua morte. Não negocie, não seja multável, não seja vulnerável no seu compromisso com o Senhor. Leve a sério, porque o Evangelho precisa de pessoas fiéis. É curioso pensar que essa carta foi escrita a uma congregação na qual, provavelmente no meio dessa congregação, estava sentado um dos homens que se tornou um dos homens mais impressionantes na história do cristianismo. Policarpo de Esmirna, que veio a se tornar um pastor, um bispo naquela cidade, ainda no segundo século. E Policarpo era um homem fiel ao Senhor Jesus, meus irmãos. Seu testemunho de vida era de um homem que pregava o Evangelho, que acompanhava a sua pregação por meio de boas obras, por meio de ação social. E ele foi caluniado, ele foi injustamente acusado, levado perante o tribunal da cidade de Esmirna por professar a sua fé aberta em Cristo Jesus. Quando, por ocasião do seu julgamento, Policarpo de Esmirna foi ordenado a amaldiçoar o nome de Cristo, falar contra Deus. E naquele momento, meus irmãos, na iminência do seu julgamento de morte, Policarpo diz o seguinte: por 86 anos da minha vida, eu recebi apenas o bem da parte de Deus. Como posso eu agora blasfemar contra o meu rei? Façam o que vocês tiverem que fazer. Uau! E meus irmãos, naquele exato momento, Policarpo é encaminhado para uma fogueira. E a história se tornou muito famosa, até motivo de superstição em alguns círculos, porque Policarpo demorou para queimar. Ele não queimou rápido. Ele ficou ali, enquanto o seu corpo queimava, ele ficava falando versículos bíblicos, ele ficava cantando ao Senhor, enquanto o seu corpo era queimado, e as pessoas viram aquela cena. Meus irmãos, muitas vezes fidelidade para nós implica em morte. Talvez eu e você não sejamos colocados numa fogueira. Não sei, não conheço o dia de amanhã e minha escatologia milenista diz que as coisas podem ficar ainda muito feias.
Mas nós lidamos com a morte todos os dias. Eu e você somos entregues à morte por causa de Cristo. E a pergunta é: eu e você temos sido fiéis ao Senhor? Meus irmãos e irmãs, nós somos tão mais fiéis a tantas outras coisas no mundo hoje. A times de futebol, a partidos políticos. Mas quando se trata da fidelidade ao nosso Senhor e como podemos mensurá-la no dia a dia, eu e você somos muito relapsos e muito preguiçosos. Mesmo com as disciplinas mais básicas, como a manutenção da nossa vida espiritual, quanto a fidelidade de nos alimentarmos da palavra do Senhor, meus irmãos, nós cedemos à morte muito fácil. O Senhor nessa manhã está nos encorajando. Veja que a carta não é uma carta para simplesmente dizer para eles o quanto eles não são fiéis. É uma carta para dizer: se vocês são fiéis no pouco, continuem sendo fiéis, sejam cada dia mais fiéis, não desistam. É uma carta positiva, meus irmãos. Não é uma carta para eu e você hoje falar assim: meu Deus, eu não consigo ser fiel a Deus de jeito nenhum. Quer saber, eu vou desistir desse negócio. Não é isso. É uma carta para que a gente sacuda a poeira, arregace as mangas e vamos embora. Sejamos fiéis ao Senhor em tudo. Não fuja da briga. Seja sábio, mas não fuja da briga. Não fuja. Seja fiel até a morte. E a última coisa, o último ponto que ele fala nesse texto, é que Deus tem uma recompensa para aqueles que assim vivem as suas vidas. O próprio versículo 10 diz: ser fiel até a morte, e o que ele vai dar? A coroa da vida. Essa tribulação aos crentes de Esmirna não ia acabar bem. Eles não seriam libertos da prisão. Muito pelo contrário, muitos deles seriam martirizados naquela situação. Porém, algo irônico está acontecendo aqui, meus irmãos. O próprio martírio era uma libertação melhor do que eles poderiam pedir. Eles estavam sendo libertos deste mundo em pecado, deste mundo no maligno, libertos para a vida eterna. Meus irmãos, só alguém que tem a mente e a compreensão da obra de Deus pode se alegrar com a prisão. Às vezes, de vez em quando eu leio o apóstolo Paulo nas suas cartas, eu fico achando que ele era meio doido. Que ele não batia muito bem. De vez em quando eu tenho essa impressão. Porque você vê, por exemplo, a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. Esse é o tema. A carta dos Filipenses tem sido conhecida como a carta da alegria, mas ele escreve da prisão. E ele conta coisas do tipo: olha, eu estou preso, mas glória a Deus porque eu estou preso, porque Deus me colocou aqui, porque se eu não estivesse aqui, o evangelho não estaria se espalhando pela guarda romana. Como é possível pensar dessa forma? Somente alguém que tem em vista uma coroa superior pode agir dessa forma. Paulo não procurava a sua própria morte, mas ele não estava reclamando muito se Deus decidisse levar ele. Meus irmãos, aqueles que são martirizados em Cristo, aqueles cuja vida redunda em morte e vivem a morte, possuem uma recompensa superior, é a coroa da vida eterna. Lembre-se que a cidade de Esmirna era conhecida pelos seus prêmios esportivos, pelas suas medalhas de ouro, pelas suas medalhas de prata, pelas suas medalhas de bronze, suas coroas. Nós amamos competições esportivas, e principalmente quando a gente ganha o ouro. Ninguém gosta de ganhar prata, não é verdade? Prata é tipo assim, quase lá. Deu certo dessa vez, não. Mas, meus irmãos, a coroa que Deus pode oferecer para os seus fiéis, Cibele não pode oferecer. A coroa que Deus oferece, Roma não pode oferecer. É uma coroa, aquela que Deus promete aos que o amam. Aqueles que em Cristo perseveram, e a palavra de Deus está recheada dessa promessa. Quando Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz: e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Uma coroa eterna. Quando Paulo estava falando da sua própria morte, ele fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Mas Timóteo,
Para mim e para você isso é o que vale. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quantas promessas! Quantas promessas! Meus irmãos, o Senhor quer nos incentivar à fidelidade. Havia uma promessa acoplada a essa que aparece no último versículo e ainda é muito importante. Quando o Senhor afirma logo aí no versículo 11, que aqueles que assim procedem não passarão pela segunda morte, ou não sofrerão dano na segunda morte. O que é esse negócio de segunda morte? Eu lembro que outro dia alguém me perguntou isso: pastor, que negócio é esse de segunda morte? Você não morre só uma vez, não? Não. Curiosamente, a Bíblia nos conta dessa doutrina misteriosa em que os crentes e os incrédulos passam pela primeira morte física, mas ambos também são ressuscitados para um julgamento cósmico na presença de Deus, em que os crentes agora são ressuscitados para a vida eterna, mas os incrédulos são ressuscitados para serem punidos com uma segunda morte, uma segunda morte muito pior do que a primeira, porque a segunda morte é uma separação eterna de Deus. Aquele que conquista a coroa da fidelidade está livre da segunda morte. Pastor, tudo isso é muito bonito, mas eu ainda não entendi uma coisa: como que eu posso me manter fiel? Cá para nós, meus irmãos, vamos abrir o jogo. A gente não dá conta. Não nos enganemos. Esse tipo de fidelidade parece tão utópica, tão distante de nós. É difícil mesmo. A gente cede por muito menos, não é verdade? Como é possível ser fiel? E o segredo, e aí eu inverti a minha exposição, o segredo está no primeiro versículo da nossa perícope. No versículo 8, está logo ali. Quem foi que falou todas essas coisas? Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Meus irmãos, a garantia de que eu e você sobreviveremos à segunda morte é porque o Alfa e o Ômega é o nosso sustentador. Porque o princípio e o fim é fiel no processo completo. Meus irmãos, aquela igreja estava sendo caluniada. Logo aquela igreja iria enfrentar perseguição de morte. Mas Jesus se identifica como o Redentor eterno de Israel. Aquele que preparou o caminho através da sua vida ressurreta. Eu e você só podemos gozar de fidelidade, porque Cristo é a fiel testemunha. Ele é fiel, Ele é 100% fiel, Ele é conhecido pela sua fidelidade inabalável, imutável. Era isso que fazia Paulo ficar meio doido dentro da prisão, porque ele escreve a segunda epístola a Timóteo, e lá no capítulo 2, versículos 11 a 13, ele diz: fiel é essa palavra, que se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Que se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, se as pessoas negam a Cristo, de fato Ele os nega. Ele por sua vez nos negará. Mas qual é o encorajamento para nós que estamos no Senhor? Versículo 13, 2 Timóteo capítulo 2. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Gente, você sabe por que Cristo não consegue ser infiel? Porque Ele não dá conta. Não está nele. O DNA dele não deixa.
O Filho de Deus perfeito é o próprio Deus. O seu caráter é bom, o seu caráter é imutável, e essa é a nossa esperança. Eu lembro-me uma vez, eu estava conversando essa semana com alguém sobre como eu admiro o pastor John Piper. E essa pessoa disse para mim que ele descobriu o John Piper agora, porque ele só conhecia o John Piper dos livros, mas agora ele conheceu o John Piper pregador. Eu falei, vixe, o John Piper pregador é muito melhor que o John Piper escritor. Ele é muito bom como escritor, mas você já viu ele pregando? E quanto mais, meus irmãos, na pregação dele, ele exalta os atributos de fidelidade, eternidade, dependência, imutabilidade, amor, perdão, misericórdia de Deus. Quanto mais ele fala disso, mais o nosso coração se enche da esperança de um Deus que é fiel mesmo quando nós somos infiéis. De um Deus que nos sustenta. E essa é a forma como eu e você devemos viver nesse mundo. Jesus nunca diz que nós, ao sermos fiéis, evitaremos problemas, sofrimentos e perseguições. Em vez disso, nós devemos ser fiéis a Ele em meio ao sofrimento, como Ele foi fiel em meio ao sofrimento. Só então, meus irmãos, a nossa fé se revelará genuína e será aperfeiçoada, será tornada mais pura do que o precioso ouro. Nós permaneceremos fiéis ao manter os nossos olhos em Cristo, no que Ele nos promete agora e no que Ele nos promete no futuro. É uma convocação à fidelidade. Deus está te chamando hoje para ser um soldado de Cristo, para você ser da tropa de elite, meu irmão, minha irmã, para você ser do batalhão de operações policiais especiais neste mundo. Você pode ser um caveira. Você quer ser um caveira? Você pode ser. E você sabe por que você pode ser um caveira nessa manhã? Porque o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado, é o Monte da Caveira. E ali, aqueles que são participantes com Ele na caveira da sua morte, são também participantes com Ele na sua vida ressurreta. Tem uma música que a gente canta, a gente não vai cantar agora, mas é que eu lembrei dela. De siga Cristo ao lugar da caveira. Ao eterno fluir carmesim, limpa o teu coração, recebei o perdão no sangue que corre sem fim. Veja o Filho subindo ao Calvário, Monte da Caveira, carregando em si o teu pecar. Provai o seu amor aos pés do Senhor, à sombra da cruz há lugar. Na colina serás redimido, nessa cruz tua justiça terás, o sangue verteu, teu dano sofreu, em Cristo seguro estarás. Não é bom ouvir isso? Não é bom ouvir isso? Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Irmãos, contem com esse pastor. Eu não sou lá muito fiel em tudo que eu gostaria de ser fiel, mas eu estou tentando. E quero tentar com vocês. Vamos juntos, rumo à fidelidade e rumo à coroa celestial, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te amamos nessa manhã porque o Senhor nos amou primeiro. Só podemos nos aproximar do conceito de fidelidade porque o Senhor é todo fiel no seu propósito de nos salvar. O Senhor não apenas nos salvou, mas a tua fidelidade nos sustenta. A tua fidelidade é tão grande, Senhor. Nos cerca pela direita, pela esquerda, por todos os lados. É a fidelidade que já separou para nós uma coroa que nós não merecemos, mas Cristo merece. E nele nós podemos também herdar essa coroa. Nos tornamos herdeiros e coparticipantes da alegre fidelidade do nosso Messias. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Obrigado pelo exemplo de homens e mulheres como Policarpo de Esmirna e tantos outros ao longo da história que se mantiveram fiéis em face à aflição. Que o exemplo deles nos encoraje, Senhor. Mas que acima de tudo, o exemplo e a vida de Cristo